Construção da memória RAM. Autores: Victor Arnold, Vitor Matias, Matheus Miranda, Vinícius Pinheiro. Esclarecimentos. Agenda. O que é memória RAM? Funcionamento da memória RAM. Construção da memória RAM. Categorias e tipos de memória RAM. Desafio e as referências. O que é a memória RAM? A memória RAM é um tipo de tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador. Diferentemente da memória do HD, a RAM não armazena conteúdos permanentemente. É responsável, no entanto, pela leitura dos conteúdos quando requeridos, ou seja, de forma não sequencial, por isso a nomenclatura em inglês Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Para simplificar a lógica por trás da função da memória RAM, é possível fazer uma analogia com uma mesa de estudos, onde se reúne todo o material necessário para realizar os deveres, tal como caneta, lápis, caderno e livros. Os materiais seriam os arquivos, e a memória RAM seria a mesa. É onde tudo se reúne para que o trabalho seja feito. Sendo assim, a memória RAM para ser entendida como um espaço temporário de trabalho, pois, após a tarefa ser realizada, os arquivos, material de estudo, são retirados da memória, mesa, e mantidos no HD, que é o armário. Funcionamento da memória RAM. Assim como a mesa, quanto maior a memória RAM, maior sua capacidade de trabalho. Mas a capacidade da mesa é medida em área. Quanto maior a área da mesa, mais livros cabem e mais rapidamente se faz o trabalho. Já a capacidade da memória RAM mede-se pelo fluxo de bits suportado nas operações. Ou seja, para acessar uma grande quantidade da memória do HD, de uma só vez, como muitos programas atuais exigem, é necessária uma grande quantidade de memória RAM. São esses, portanto, os megabytes ou gigabytes que aparecem nas configurações. A memória RAM é um chip semelhante ao microprocessador, composto por milhões de transistores e capacitores. O capacitor é uma peça capaz de armazenar elétrons. Quando ele está carregado, o sistema faz uma leitura com base no famoso código binário de zeros e uns. Cada leitura desse em 0 ou 1 significa um bit de informação. Essa leitura é feita de forma muito rápida, são muitos em poucos milésimos de segundo. É assim que a memória RAM processa todas as ações executadas pelo usuário. Basicamente, um capacitor e um transistor juntos formam uma célula de memória. O primeiro tem a função de armazenar corrente elétrica por um certo tempo, enquanto que o segundo controla a passagem dessa corrente. Se o capacitor estiver armazenando corrente, tem-se o bit 1, se não estiver, tem-se o bit 0. Outras características que influenciam na capacidade de processamento da memória RAM são a largura e a velocidade do barramento, que é um conjunto de fios responsáveis pela conexão da memória com os outros componentes. A largura nos diz o número de bits que podem ser enviados ao CPU simultaneamente, e a velocidade é o número de vezes que esse grupo de bits pode ser enviado a cada segundo. Embora seja brutalmente mais rápido que o HD e outros periféricos, a memória RAM continua sendo muito mais lenta que o processador. O uso de memória cache diminui a perda de desempenho, reduzindo o número de acessos à memória. Quando o processador não encontra a informação que procura nos caches, precisa recorrer a um doloroso acesso à memória principal, que é um processador atual pode resultar em uma espera de mais de 150 ciclos. Um chip de memória é um exército de clones, formando um brutal número de células idênticas, organizadas na forma de linhas e colunas, de forma similar a uma planilha eletrônica. O chip de memória em si serve apenas para armazenar dados, não realiza nenhum tipo de processamento. Por isso, é utilizado um componente adicional, o controlador de memória, que pode ser incluído tanto no chipset da placa-mãe quanto dentro do próprio processador, como no caso do processador AMD, a partir da Athlon 64 e dos processadores Intel, a partir do Core i7. Para acessar um determinado endereço de memória, o controlador primeiro gera o valor hash, Raw Address Struct.
ou número de linhas da qual o endereço faz parte, gerando em seguida o valor CAS, Column Address Trove, que corresponde à coluna. Quando o has é enviado, toda a linha é ativada simultaneamente. Depois de um pequeno tempo de espera, o CAS é enviado, fechando o circuito e fazendo com que os dados do endereço selecionado sejam lidos ou gravados. Construção da memória RAM. A 1 e a 0 são entradas de endereçamento, responsáveis por selecionar o endereço de memória a qual desejamos manipular. E 0 e 1 e 2 são as entradas de dados, necessárias para gravar algo na memória. As entradas de controle são responsáveis por controlar a manipulação de memória. São elas: CS, Chip Select. Controla se a memória pode se acessar ou não, tanto para gravação quanto para leitura. Read, RD, controla a operação que será realizada na memória. 1 é igual leitura e 0 é igual escrita. OE, Output Enable, controla se a saída do sistema está habilitada ou não. O2, O1 e O0 são as saídas de dados. Para receber mais que 3 bits, temos que aumentar a quantidade de flip-flop nas colunas. E quando aumentamos o número de flip-flop nas linhas, ganhamos uma quantidade maior de palavras para armazenar. Categoria e tipos de memória RAM. As memórias RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatório, consistem em uma das partes mais importantes dos computadores, pois são nelas que o processador armazena os dados com os quais está lidando. No entanto, as informações gravadas se perdem quando não há mais energia elétrica, isto é, quando o computador é desligado, sendo, portanto, um tipo de memória volátil. Há dois tipos de tecnologia de memória RAM, que são muito utilizados, a estático e a dinâmico, isto é, SRAM e DRAM, respectivamente. Há também um tipo mais recente, chamado MRAM. SRAM, Static Run Access Memory, RAM estática. Esse tipo é muito mais rápido que as memórias DRAM, porém armazena menos dados e possui preço elevado, se considerado o custo por megabyte. Memórias SRAM costumam ser utilizadas como memória cache. A memória SRAM utiliza 6 transistores, ou 4 transistores e 2 resistores, para formar uma célula de memória. Na verdade, 2 transistores ficam responsáveis pela tarefa de controle, enquanto que os demais ficam responsáveis pelo armazenamento elétrico, isto é, pela formação do bit. Não necessita de refresh, porém a fabricação é mais complexa e requer mais componentes. DRAM, Dynamic Run Access Memory, RAM dinâmica. Memórias desse tipo possuem capacidade alta, isto é, podem comportar grande quantidade de dados. No entanto, o acesso a essa informação costuma ser mais lento que o acesso às memórias estáticas. Esse tipo também costuma ter preço bem menor quando comparado a esse tipo estático. As memórias DRAM são formadas por chips que contêm uma quantidade elevadíssima de capacitores e transistores. O problema é que a informação é mantida por um curto período de tempo. Para isso, necessita do refresh. Refresh é o processo de regravar o conteúdo da célula de tempo em tempo, aumentando o consumo de energia e o calor gerado. MRAM, Magnetic Resistive Random Access Memory, RAM magnética resistiva. A memória MRAM vem sendo estudada há tempos, mas somente nos últimos anos é que as primeiras unidades surgiram. Trata-se de um tipo de memória até certo ponto semelhante a DRAM, mas que utiliza células magnéticas. Graças a isso, essa memória consome menor quantidade de energia, são mais rápidas e armazenam dados por um longo período, mesmo na ausência de energia elétrica. O problema das memórias MRAM é que elas armazenam pouca quantidade de dados e são muito caras, portanto pouco provavelmente serão adotadas em larga escala. Desafio: procure pesquisar sobre as tecnologias de memória e sobre as memórias RAM. As principais diferenças entre RAM e ROM, além das já citadas, e o que o cartucho de Super Nintendo tem a ver com as memórias ROM. E as referências.